Glória a Deus. Dia friozinho, dia bom, um dia gostoso, amém. Os dias de inverno, sempre, em todas as estações eu vejo assim que Deus ele deixa, apesar que tem muitas pessoas que gostam de frio, né? A minha filha gosta de frio, a Sara gosta de frio, eu acho que tem mais pessoas que gostam aí. A Ana ama o frio. Então tem pessoas que gostam do frio. Eu particularmente, assim, eu não sou muito chegado. Mas, gente, eu não vejo noites mais lindas do que na noite de inverno. Nesse dia eu estava olhando ontem, outros dias aí, quando a lua, ela é muito nítida, né, Denise? É muito linda. Então Deus deixa as suas belezas, né? Até em mim, Deus aos olhos da Adriane viu beleza, né, nega? Então, glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque em todas as coisas o Senhor tem mostrado a glória dele. Amém? E nesses dias, irmãos, eu te falo, Deus me fez lembrar de cada pessoa, cada irmão. É que se eu começar a falar, eu vou não lembrar de algumas, mas eu posso falar algumas coisas. Todos vocês estão marcados no meu coração. Pessoas que me ajudaram, pessoas que até me exortaram. Todo mundo sabe que é uma exortação e uma admoestação. Porque essas duas palavras bem portuguesas, admoestação, é quando você fala com carinho, né? Ô, Massal, eu acho que não é bem assim. E exortação é estilo, pô, cara, se liga, meu. Cara, vê direito aí o que você está fazendo. Então já teve tudo isso. E pessoas muito tremendas que me ajudaram nessa caminhada, estão me ajudando. E eu ajudando alguns. Isso é tremendo. Eu me lembro, o Adriano saiu, mas quando o Adriano se converteu conosco, a Sandra quando esteve conosco, cada pessoa que a gente levou para batizar, depois o Adriano saiu. Só que a gente é assim, gente, a gente libera a pessoa para sair, depois a gente traz já com a família completa, você sabia? É mais fácil, né? Vamos pensar direitinho, né, João? Não é? A gente liberou o Adir, né? O Adir aceitou a Jesus, caminhou um tempo, a gente liberou, depois a gente já traz com a Djanira, a Djaniele e tantas pessoas. Eu me lembro do João, alguns momentos, porque eu e o João, o nosso estresse já é diferente. A gente já caminha e falou, João, estamos com um problema. Aí o João já conversa, vamos resolver. Pessoas que dão sempre um carinho a mais. Naquela hora que a gente está meio desesperadão. Aqueles cabelo branco que eu falei, que eu já coloquei uns 3 fios ali, né? A Célia deve ter colocado quase tudo, mas eu coloquei uns 3 só. Sidney, quando se converteu, me lembro do Sidney e da Tânia. O Sidney lá, eu olhando aquele rapaz, e ele não sabia, parecia que ele tinha caído de paraquedas dentro da igreja. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu sei que aqui que é o meu lugar, mas aí daqui a pouco já traz a Tânia também. Gente, cada um de vocês marcaram, cada um de vocês. Se eu falar do Peco, do Ney pintando a minha casa lá, e eu olhando e falando assim, como que um homem desse pode estar parado na fé? Deus, ele é muito mais crente que eu. Falei, Deus, como pode? E agora o pastor Ney aqui está conosco, nossos churrascos, nossas alegrias, gente conversando, sempre muito respeito. O Adalto, aquele sorrisão. Gente, cada um de vocês marcaram e marcam muito. Eu sei que tudo isso é um registro que não dá para apagar. Amém? Não dá. Não tem como apagar os registros que houve nas nossas vidas. Então, os registros de Deus são muito maiores. Eu estava conversando com o Ademir, o quanto que esse homem aí já fez a obra de Deus, muitas brincadeiras, muitas mata-leão nos irmãos, né, irmão? Mas muitas vezes no monte orando pelas vidas. Pessoas tão importantes. Vocês me desculpem, irmão, eu sou emotivo, eu acho que todas as vezes que eu for ministrar eu vou chorar. Não é para conduzir vocês a nada, não, eu sou assim. Mas eu quero falar, gente, se nós chegamos até aqui é porque Deus colocou pessoas ao nosso lado. Quando ele fala que não vos deixarei órfão, eu tenho certeza, Jesus estava falando em relação ao Espírito Santo, porque ele estava falando que enviaria o Consolador, mas esse Consolador enviou vocês para estar comigo, e eu com vocês. Então eu quero em nome de Jesus Cristo declarar que tudo aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, há um registro, amém?
por maior que sejam as nossas discussões, coisas que aconteceu entre nós, que nos magoou, mas muitas são as coisas que nos alegrou e nos tem colocado ao lado. Se nós estamos aqui, irmãos, é que pessoas oraram e pessoas nos ajudaram. E nós temos que sempre ser gratos a todos aqueles que foram, por algum motivo, um canal de bênção, ou até aqueles que muitas vezes machucaram nossas vidas. Eles sempre colocaram alguma coisa em nossas vidas, porque as pessoas que são gratas, as pessoas gratas são aquelas que realmente reconheceram todas as autoridades e pessoas, amém? Nós não podemos descartar nossos pais, irmãos, tios, pastores, discípulos, diáconos, qualquer o que for, porque cada um deles colocaram alguma coisa em nossas vidas. Eu estava falando de alguns pastores que caminharam conosco, hoje não estão mais. Para muitos, teve um momento que a gente se magoou, mas eu quero declarar que eles colocaram coisas nessa comunidade. Teve o Lira, Luciana, Eduardo, Elaine, tantas pessoas que teve momentos bons, momentos ruins, hoje estão em outros ministérios. O Luciano, a Mara, eles são do mesmo jeito que nem o Luciano falou, nós somos pastores de coração, só que hoje eles estão no Mevan, mas quantas coisas aconteceu conosco, quantas vezes eu vi a Mara chorar e a Mara me honrar, e eu honro ela, era minha filha do coração. Quantas pessoas, que nem a gente fala da Sandra, gente, tudo isso são marcas que deixaram no nosso coração, né? Tinha até uma musiquinha que eu cantava com a Adriana, a gente chorava, antes de ter filho, tem uma música que falava assim, ó, os dedinhos que tocam minha mão, conhece? Eu não vou cantar muito porque eu já estou chorão hoje. Eu já vi que hoje vai ser, eu estou meio chorão. Coisas grandes eu sei que farão. Conhece? Quem conhece essa música? Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. Então, eu não tinha filho e já chorava. Não tínhamos, porque ela fala assim que vai guardar em meu coração, um dia vai embora. Irmãos, eu sei que muitos dos que estão aqui, Deus vai dar um grande mover, e você não vai mais conseguir ficar entre nós, porque Deus vai ter que levar para outros lugares, para que o fogo não fique somente aqui, para que o fogo incendeie em outros lugares. E eu não quero falar que a comunidade só vai incendiar, não. Tem muitas igrejas, mas irmão, nós não podemos pensar que os filhos são nossos, são meus. Os filhos são de Deus, são herança dele. E um dia o Alisson vai, filha. Um dia a Sara vai, um dia a Débora vai. Seus filhos foram, amém? Eu quero hoje falar para vocês, irmãos, de algo muito tremendo, porque quando Deus ele fala tudo isso, Ele um dia enviou Jesus Cristo para nos salvar. E eu tenho uma nítida certeza, irmão, tem pessoas que colocam como Jesus Cristo, quando Ele veio, já estava ganho, a situação já estava pronta. Irmão, eu vou te falar uma coisa, Jesus ele teve caráter, mas quando o Pai enviou a Jesus Cristo para nos salvar, Ele veio com uma missão. Ele veio com uma missão e Ele tinha que vencer essa missão. E essa missão Ele foi vencido com muito esforço e com muito caráter. Amém? Jesus Cristo, quando Ele chega nesse lugar, nessa terra, é mais ou menos assim, o Peco, ele fez uma larva. Ele fez uma larva. Só que essas larvas se rebelaram, mas Ele amou tanto essas larvinhas que elas se multiplicaram, mas todas elas estão indo para a morte. E aí Ele se torna uma larva, mas as larvas começam a judiar dele, e Ele tem que vencer tudo aquilo para conquistar de novo as larvinhas. Nós somos larvas, irmãos, nós somos larvinhas. Jesus Cristo Ele fez, para falar a verdade, como dores. A Bíblia fala em Isaías que não havia nele formosura, beleza alguma que desejássemos.
Não havia. Amém? Quando você vê filmes, vê Jesus com aquele olhão azul, aquele cabelo loiro, né? Caracolado. Parece que toda hora que acaba a cena, o cara vai lá e alisa o cabelo, né? Não é o Jesus da Bíblia. Aí você fala, Jesus era feio. O judeu não é bonito. É um narigudão. Mas o olhar dele era de amor. Amados, ele veio com a missão. E ele chegou e deu a missão para nós. Eu queria que você abrisse em Salmos 84. Salmo 84, 10. Salmo 84, 10. Pai, nós queremos, Senhor, louvar a Ti, Jesus. Louvar a Ti nessa manhã, agradecer, Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, somente a Tua palavra é verdade, Pai. Salmo 84, 10 diz assim, ó, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Irmãos, quando eu falo que Deus me fez lembrar de cada pessoa, cada coisa, me lembro de Deus, Ele me chamando. Eu me lembro de Deus usando pessoas para falar, não somente sobre essa obra, mas para falar detalhes da minha vida, certo? Pessoas de Deus, irmãos, pessoas de Deus. E eu oro em nome de Jesus para que nosso meio tenha essa maturidade, Paula, a maturidade de homens e mulheres de Deus, que tenha revelações do santo mesmo, de Deus, e venha entregar coisa do alto para nós, amém? Não somente para uma proteção, porque muitas pessoas, elas querem através da profecia ter uma proteção. Irmão, protege, mas o nosso caminhar é a maior segurança em relação às coisas de Deus, amém? Pode Deus profetizar o quanto quiser, se a nossa vida estiver longe da presença de Deus, irmão, não tem jeito, não tem jeito. Os homens de Deus vão muito mais exortar do que qualquer coisa. E aqui quando Davi chega, ele chega e fala uma coisa muito interessante. Senhor, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Irmão, o tabernáculo era uma tenda, imagina uma cerca, era cercado por mais ou menos 50 metros, por 25 aproximadamente, um quadrado. Então tinha um pano, simulando uma parede. Aquela região interna era um átrio. Tinha uma região chamada Lugar Santo, onde ficavam os sacerdotes, fazendo as suas expiações pelo pecado. Tinha 2 véus, e esses véus entrepostos, era um lugar, quando entrava, chamado Santo do Santo. Davi conhecia muito bem isso. Ele sabia muito bem o que era esse lugar. E Davi, quando ele chega, ele fala, Senhor, eu prefiro mais um dia. E não era no Santo do Santo, e nem no lugar santo. Ele fala, Senhor, um dia eu prefiro estar no teu átrio. O átrio era o lugar onde ficava o povão. Era melhor um dia do que 1000 fora, no lugar de perversidade. Irmãos, os átrios, o átrio era um lugar onde ficavam as pessoas que traziam as ofertas, ficavam olhando. O lugar santo, quando matava, eles viam toda a expiação, e aquela morte era muito significativa. Por quê? Porque Deus, ele teria que mostrar para as pessoas que cordeiros, pombos, bois estavam sendo mortos por causa do pecado deles. Eles não precisavam ser mortos, mas por causa do pecado eles foram mortos. Deus não queria matar as pessoas, porque nós temos muito mais valor do que um boi, do que um gato, um cachorro. Apesar que tem pessoas que dão muito mais valor para gatinhos, cachorros, pombos, animais do que pessoas. Irmãos, para Deus nós temos um valor inestimável. Então por isso que Deus, em vez de matar o Peco, a Paulo, o João, o Gilson, não, matava
cordeiros e fazia expiação. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar, no Santo do Santo. E esse Santo do Santo era interessante, porque Deus ainda mandou fazer nas borlas sinos. Nas borlas, sinos na roupa deles. Eu pensava, irmão, eu comecei a procurar e eu pensava que eles tinham feito. Não, mas era Deus que tinha mandado. E enquanto ele ministrava, o sacerdote no Santo do Santo, ele tinha que ficar andando, ele tinha que ficar fazendo barulho. Por quê? Para as pessoas saberem, ó, tá vivo. Ele tinha uma corda no pé. Essa corda eu não vi nessa parte que eu estava lendo, mas existia uma corda. Porque se caso ele fosse fulminado lá dentro, irmão, o sacerdote entrou, então Deus encontrou um pecado na vida dele, ele foi fulminado. Aí eu falaria: Ana, vai lá tirar ele lá de dentro, filha. Você ia, Ana? Então, aí eu ia chamar o João. Gente, quem que ia entrar lá dentro para tirar o homem que foi fulminado por Deus? Aí vocês falam: nossa, mas que Deus. Gente, o Deus, ele tinha que mostrar que ele é um Deus amoroso, mas ele é um Deus justo. Não brinque com ele. Tem muitas pessoas hoje que estão morrendo no Santo do Santo, exemplo. Por quê? Entra de qualquer jeito. E é interessante hoje, quando eu falo essas partes aqui sobre esse lugar santo, átrio, tudo, aí tem pessoas hoje que dançam no meio da igreja. Ah, onde você está? Eu estou no Santo do Santo. Irmão, fala sério. Esse lugar chamado Santo do Santo é um lugar onde é você e Deus. É um lugar de santidade. É um lugar onde não entra os fofoqueiros, irmão. Quem tem prazer em fofoca, em mentira, quem tem prazer em tantas outras coisas, esse lugar é um lugar diferente. É um lugar de relacionamento com Deus. Eu estava escutando o testemunho da Laura Sogueles, e é interessante que ela teve um acidente e perdeu o pai e a mãe. Quem consolava ela era o noivo foi embora. E a partir dali essa mulher começou a ter um relacionamento diferente com Deus. Eu não quero dizer para vocês que vocês precisam perder tudo para ter um relacionamento diferente. Não precisa. Não precisa. Só que hoje você vê uma voz e você vê através daquelas músicas algo diferente, porque houve um perdão, houve uma liberação, e principalmente um perdão a Deus, porque tem muitas vezes quando a gente perde pessoas, a gente quer culpar a Deus, a gente quer falar: Senhor, por que o Senhor fez isso? Ela passou por tudo isso. Eu tenho certeza que essa mulher entrou num lugar muito santo. Então, irmãos, dançar aqui não é estar no Santo do Santo. Cantar aqui não é estar no lugar santo. Existem igrejas que elas já separaram, certo? O altar é um lugar santo. Irmão, não é só o altar não. É aí também, quem pode dizer amém? Na tua casa também. Então o que acontece? Uma ideia. Qual ideia? Se o irmão subir lá em cima em pecado, Deus vai mostrar. Então esse lugar é o lugar, isso aqui é o Santo do Santo. Esse aqui é o lugar Santo do Santo. Onde que é o lugar Santo do Santo, irmão? Onde que é o lugar Santo do Santo? Já tem um lugar separado aqui, para que Deus entre nesse lugar. E esse lugar tem que ser um lugar Santo do Santo. Amém? Queridos, quando eu falei das pessoas que foram sobre que me ajudaram tanto, estava comigo, é porque é Deus tentando fazer na minha vida um lugar santo, um lugar santo do santo. Não é esse lugar, não é aqui, não é esse púlpito. Aqui tem que ser pregado palavras de Deus. Aqui tem que ser pregado palavras não manipuladoras, não dominadoras, mas palavras que vêm do alto para ensinar vocês. Mas esse lugar não é o Santo do Santo. Aí não é o átrio. O Santo do Santo tem que ser um lugar preparado em você para que Deus entre. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o que aconteceu? Foi rasgado os véus, de alto a baixo. O sacerdote, quando viu a arca lá dentro, eu acho que alguns gritaram e falaram: meu Deus, vai todo mundo morrer, nós não poderíamos ver. Mas Deus, ele estava fazendo, Jesus estava fazendo
o contrário do que eles imaginavam. Em vez de eles morrerem, Deus estava falando: eu dou um livre acesso agora com o Pai. Amém? Quem pode dizer amém? E tem pessoas procurando profeta ainda para saber qual a vontade de Deus. Nós temos um livre acesso. Amém? Então, aí não é átrio, e aqui não é o lugar santo do santo. Aqui simplesmente é um lugar de ministração da palavra. A gente toca louvores. Tem igreja até que coloca os músicos de costa para não receber, né? É tudo uma paranoia que existe no meio cristão, né? Ah, não, nós não recebemos adoração, então nós ficamos atrás da igreja. Já pensou? Todo mundo cantando lá fora, para ninguém. Gente, o nosso coração precisa ser tratado. Amém? Glória a Deus ou não? Abrem Hebreus 9:2, só para a gente colocar uma coisa interessante. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Está aqui, ó. Hebreus 9:2, quem pode achar? Hebreus 9:2 diz assim: pois foi preparada uma tenda, a primeira na qual estavam o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, e esse se chama o lugar santo. Mas depois do segundo véu, estava a tenda, que se chama o Santo dos Santos. Em Hebreus ele coloca esses dois lugares, um lugar santo e o Santo dos Santos, onde só o sacerdote podia entrar. Só o sacerdote podia entrar. Amém? Olha aí, o que a lei e o que a forma que Deus ele teria que mostrar para o povo, que Deus é um Deus santo. Amém ou não? Hoje, quantas pessoas estão morrendo? Por quê? Porque acha que Deus é fonte de lucro. Acha que a igreja hoje, gente, existem igrejas que eles estão fazendo franquias. Você sabia que o Subway, o McDonald's é tudo franquia, não é do mesmo dono, é franquias. Então, eu quero um Subway aqui no Bacaitava. Beleza, vamos montar um Subway aqui no Bacaitava. Aí eu tenho que comprar todos os produtos deles, e eles vêm com toda a seus aparelhos lá, tudo, né? As marcas, tudo, Subway, mas pertence ao João, pertence ao Gilson, pertence ao Peco, a qualquer um, certo? Hoje, igrejas estão fazendo franquias, né? Então eu tenho uma igreja X com nome X, então eu quero abrir uma franquia em tal lugar. Por quê? Comunidade, que nem uma irmã uma vez falou: comunidade é carne de vaca, né? Todo mundo parece que é nome de comunidade, e ela se importava muito com nomes de igreja. Deve estar se portando muito ainda. Então eu preciso ter um nome mais forte, igreja XYZ. Aí eu vou lá, pago todo mês. Irmãos, nós estamos falando de um Deus maravilhoso, um Deus de amor, mas um Deus justo. Muitas vezes pessoas, elas deixaram de conhecer a Jesus Cristo e começaram a fazer suas próprias vontades. Tem pessoas que simplesmente eles se colocam como profetas para tentar seduzir e mandar pessoas. E irmão, existe um lugar preparado aqui, na qual Deus me chama e chama você, porque Ele quer estar sempre comigo. E esse lugar tem que ser um lugar santo do santo. Vocês estão entendendo? Relacionamentos tem que ser um relacionamento santo dos santos. Todos a sua vida tem que estar num lugar santo do santo. Amém ou não? Irmão, se a nossa mente ela devaga, se a nossa mente peca, nós temos que nos arrepender, nós temos que ter uma mudança. Mas queridos, a minha vida não pode estar mais separada de Deus. Eu não posso achar que eu só quando estou na igreja, só quando eu venho na igreja, que eu vou estar cheio de Deus. Mas quando eu vou trabalhar, acabou tudo, aí eu vou voltar a me alegrar só num domingo ou numa célula. Não, a minha vida tem que estar sempre com Deus. Quando Davi ele chega e fala: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios. Ele estava falando: Senhor, eu quero e eu prefiro estar sempre na tua casa. Só que Davi, ele era da época que ele teria que ele tinha um lugar físico. Hoje o lugar físico está aqui, ó,
Quem pode dizer amém? Põe a mão no teu peito e fala assim, ó, Deus, Ele fez morada aqui dentro. Amém? Hoje, 3 e pouco da manhã, quando eu acordei, Deus, Ele me falou uma palavra. A igreja que Ele deseja. A igreja que Ele deseja. A igreja que Ele deseja, meu irmão, não está baseada em 4 paredes. A igreja que Ele deseja é uma igreja que a cada dia vai sendo transformada pelo Espírito Santo. A igreja que Ele deseja, que Deus deseja, é uma igreja que há muita graça e cura. A igreja que Ele deseja, irmão, é uma igreja na qual os jovens são cheios do Espírito Santo. As mulheres, elas não conseguem ficar longe de Jesus, e os homens. A igreja que Deus deseja é uma igreja santa. Quem pode dizer glória a Deus? A igreja que Jesus Cristo deseja é uma igreja que manifesta a glória dele aonde quer que vá. Irmãos, por causa de desejo de vários líderes, a igreja, algumas apostataram da fé. Algumas igrejas até falaram assim, ó, desarrume a mala, porque Jesus Cristo não vai voltar nessa geração. Irmãos, por que desarrumar uma mala? É porque eu não estou de viagem. E a única viagem que eu desejo é estar com Jesus Cristo. Quem quer estar com Jesus? Eu desejo estar com Jesus. Mas a igreja começou a ficar tão rica, tão cheia das coisas, tanta tela de plasmas para tudo quanto é lado, os melhores instrumentos, o pastor tendo carros, Mercedes, BMW, os líderes. Ô gente, vamos fazer o seguinte, está muito bom essa terra. Não vamos viajar não. Então, ó, esquece, Jesus Cristo não volta mais. Só que tem uma coisa, para algumas pessoas Jesus Cristo está voltando a cada dia. Mas eu creio que vai ter um arrebatamento muito grande nessa terra. Vai ter um arrebatamento que os fiéis vão com Jesus. E esses fiéis é aqueles que chamaram Jesus para morar aqui dentro, mas como um lugar santo. Quem já foi inquilino aqui? Quem já morou no fundo de uma casa? Poxa, só vocês? Só nós? Gente, quem morou no fundo de uma casa bem gostosa de morar? O dono? Baixa essa mão, Adri, você não. Morou, João? Entrava e saía tranquilo, feliz. Quando viu os proprietários, dono, tudo bom. Quem morou com pessoas que eram terríveis? Você morava no fundo, parecia que estava morando meio no inferno. Teve alguém aqui? O Rodolfo. Eu morei numa casa, gente, o cara dando em cima da Adriane, você acredita nisso? Da Universal, e na Universal é interessante, que cada vez que você pega, você tem que se batizar de novo. Era o que falaram para mim. Aquele velho já devia ter se batizado um monte de vezes. Gente, quando eu fiquei sabendo isso, a gente teria que sair de lá, que senão a coisa ia engrossar o caldo. Deus, Ele quer morar aqui dentro, mas Ele quer ter um prazer de morar aqui dentro. Ele quer se sentir feliz de estar morando aqui dentro. Amém ou não? Ele quer estar feliz de estar aqui, sentir bem. Tem casas, irmão, que você vai, tem irmãos que você vai, é ou não é verdade? Você fica até com ressalva, né? Você vai lá, mas male um copinho d'água. Não que você tem que comer direto, mas tem casa que você vai, gente, que você se sente tão bem. Que nem eu te falo, eu gosto quando pessoas vão lá em casa e tiram até o sapato e coloca os pés no sofá, porque eu vejo que a coisa vai durar um pouquinho mais. São lugares que você sente prazer de estar. É ou não é? Fui lá na casa do Peco, lá, uma casa gostosa, sempre conversa, o Peco muito bom, a Paula. São pessoas, não vou colocar muitos nomes, porque, gente, eu tenho o prazer de ir na casa de quase todas as pessoas. Agora tem pessoas que você tem ressalva. Jesus, Ele não quer ter essa ressalva. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer tirar o sapato. Ele quer sentar no sofá.
Ele quer estar num lugar, gente, que é um lugar santo. Amém? Gente, eu tenho certeza que o que Deus ele queria falar para você, Ele quer falar hoje, Ele quer falar o seguinte: a santidade tem que ser um prazer na nossa vida. Amém? A santidade tem que ser um prazer na nossa vida. Deus vai estar colocando pessoas ao seu lado para estar corrigindo e ensinando, com certeza. Mas uma vida de santidade é o quê? Não é você chegar e falar, eu sou santão. Não é isso. Mas é cada dia você renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor e Deus. Mas Deus, Ele sempre continua aqui. Os meus pecados fazem eu me afastar dEle. Amém? Os meus pecados me afastam de Deus. Deus, Ele continua no lugar dEle. Eu quero te falar, irmãos, que Deus, Ele quer transformar. Porque o mesmo Deus que me acordou hoje de manhã, Ele queria falar com algumas pessoas, se não todas, o seguinte: nós temos que, em nome de Jesus Cristo, começar a desfrutar das coisas que Deus tem para essa igreja. Começar a desfrutar das coisas que Deus tem nesse Bacaitava. A princípio no Bacaitava, Deus tem que começar a fazer a gente desfrutar das coisas que Ele deu para nós em santidade. Filhos em santidade, esposa em santidade, marido em santidade, um relacionamento em santidade, uma vida em santidade. Porque, queridos, Deus, Ele vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida e na minha vida. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele usa vaso sujo. Tem pessoas que falaram, não, Deus só usa vaso limpo. Então Deus, Ele teria que sair desse planeta Terra e fazer um outro planeta. Porque, irmão, pela palavra de Deus, todos pecaram. Amém ou não? Amém ou não? Queridos, tem pessoas que muitas vezes eles são realmente muito justos diante de Deus. Tem pessoas que realmente são santas em certos níveis, mas entra no nível de julgação, de julgar. Ah, porque eu sou melhor, pronto, já caí em pecado, não julgueis para não ser julgado. Queridos, eu quero te falar uma coisa: nós todos carecemos da glória de Deus, mas nós precisamos a cada dia olhar para Jesus face a face. Olhar para Jesus a face, falar: Jesus, eu quero o Senhor. O que está me bloqueando de cada dia ter mais a Ti? Talvez Jesus Cristo falar, talvez é muito tempo no celular, muito tempo televisão. Talvez seja esses pensamentos pecaminosos que muitas vezes, querido, nós já chegamos e já se tornou um inquilino na nossa vida. Já vem para dentro. Talvez as nossas formas de chegar a Deus, olha, eu vou te dar 10 minutos de dia, 10 de tarde, 10 de noite. Irmãos, deixa Jesus Cristo começar a colocar parâmetros na tua vida. Amém? Não é só vir na igreja, irmãos. Não é somente ir numa célula. Nós precisamos hoje começar a chegar para Jesus e falar: Jesus, como o Senhor colocou amigos ao meu lado, pessoas tão tremendas que nos ajudam tanto, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo. Sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele tinha fé, não é? Mas só que tem uma coisa: o sacrifício que Abraão fez foi muito semelhante ao sacrifício de Deus. E amigo, querido, ele só entende quando ele passa pelas mesmas coisas que você passa. Amém? Abraão sacrificou o filho, Jesus, Deus também. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quem crê em você mesmo, que Deus vai fazer coisas tremendas através da tua vida? Quem crê? Quem crê, levanta a mão. Que Deus vai fazer coisas tremendas. Levanta a tua mão profeticamente e fala: eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas na minha vida. Eu creio que eu vou entrar e sair, e Deus vai, em nome de Jesus Cristo, adentrar comigo e sair comigo. Queridos, eu quero te falar em nome de Jesus Cristo. Esse Bacaitava tem que ser abalado pelo poder de Deus. E não vai ser pelas nossas qualidades. Hoje você vê o jogo de futebol, isso é tremendo, atrai tremendamente as crianças. O trabalho que Deus tem colocado na mão da Cissa, do Dimas, tremendo. Mas, querido, o que vai impactar essa região
Sabe o que vai ser? Vai ser o poder de Jesus Cristo através da tua vida, da minha vida. Porque, querido, a Bíblia, ela mostra o seguinte, que nós somos embaixadores, e aonde eu colocar a planta do meu pé, tem que ser um lugar santo. Mas eu não posso profetizar um lugar santo, se isso aqui está sendo contaminado. Recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida, irmão. Recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida, porque Deus ele está tentando, e em nome de Jesus Cristo ele está tentando e vai conseguir atrair o nosso coração para bem pertinho dele. Deus vai olhar na face de cada um e vai se alegrar. Amém? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos em nome de Jesus Cristo e abra teus olhos para Jesus Cristo. Porque essa palavra, querido, é para a tua vida. Você está sendo preparado para um arrebatamento. Deus ele está te preparando para te levar com Ele. E Ele está colocando ao teu lado tudo que é necessário. Pessoas, ferramentas, para te advertir, para te ensinar. Deus ele está falando para você, respeite mais tua esposa. Respeite mais teus filhos. Ele está falando para você, filhos, respeite mais seus pais. Esposa, ame mais seus maridos. Respeite eles. Mas acima de tudo, Deus ele está falando para você, eu quero ser o único na tua vida. O único que você realmente deseja. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo nessa manhã, Pai. E Pai, em nome de Jesus Cristo, como pastor dessa obra, Pai, eu tenho uma responsabilidade que o Senhor me deu, Pai. Conduzir um povo, Senhor, a Ti. Mas não conduzir de qualquer jeito, eu sei, Pai. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que eu e os pastores desta obra, Pai, nós venhamos a ensinar, Senhor, aquilo que é do Teu coração, aquilo que é de Ti. Para que Deus, o povo, Senhor, não venha perder tempo, muito pelo contrário. Eles venham, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia mais sair saciados em Ti. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui. E eu, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Pai, Espírito Santo, vem constranger mesmo. Espírito Santo, vem constranger a cada um em nome de Jesus, para que esse constrangimento redunde em muita salvação e glória. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que Tu, Deus, o Senhor esteja mostrando que os corpos que o Senhor deu para cada um deles sejam corpos para andar em santidade diante do Senhor. Porque quando os homens não vê, o Senhor vê. Quando as pessoas não vê, Senhor, o Senhor está vendo. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, segundo aquela palavra de Salomão, que, Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E Deus, nós queremos ser sábio em temer a Ti, Pai, e fazer as coisas para Ti, quando, Senhor, as pessoas não veem e quando as pessoas veem. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, pedindo, Deus, restaura, Senhor, tudo aquilo que foi perdido nos corações, todos aqueles desejos, Senhor, aquela sede que tinha por Ti, Pai, de Te buscar, de, Senhor, gastar tempo contigo, Senhor, que foi perdido. Eu oro, Pai, para que isso esteja voltando novamente, a sede de Ti, Pai, a sede de buscar a Ti, a sede de estar em Ti. Eu oro, Pai, pela sede da santidade, a sede, Senhor, de ser, ó Pai, somente para Ti, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esse sentimento e graça, Senhor, venha sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, e eu ministro em nome de Jesus, ó Pai, que Deus, o Senhor está, Pai, em nome de Jesus, trazendo sede sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu queria só trazer essa palavra breve para vocês, porque tem algumas pessoas até que estão cansadas, que teve nesse trabalho dos casais. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, e eu quero, em nome de Jesus, eu desejo que essa igreja fique vazia. Eu não quero ser que nem aqueles filmes
do arrebatamento, que normalmente o pastor fica. Margarete, que maldição. Teve uns 2, 3 filmes que assistiu, o pastor ficou. Não vou ficar não, irmão. Eu e minha família vai. Quem mais vai? Irmão, aí pode fazer o que quiser. O inimigo fica até com aquela água para ele, em nome de Jesus. Amém? Irmão, vai ficar vazia essa igreja, querido. O Bacaitaba vai ficar vazio, vazio, vazio. Amém? Nas nossas limitações de visão, Bacaitaba. Mas se Deus der uns mesinhos a mais, né, Ademir? Colombo inteiro vai ficar vazio. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre um povo santo que desejou a Jesus. Um povo santo que desejou a Jesus vai subir. Amém? Aplauda Jesus.